E aí galera, episódio 90 do podcast Filmes Clássicos, e hoje a gente volta com mais uma filmografia. Faremos em duas partes a filmografia do cineasta russo Sergei Eisenstein. Nesse episódio a gente vai com 4 filmes. A gente começa com A Greve, depois em 1925 ele faz O Encouraçado Potemkin, aí seguimos para outubro e terminamos com O Velho e o Novo, ou A Linha Geral, que foi o último filme aí dele nesse período que a gente vai tratar aqui dentro dessa parte 1. Vamos deixar aí um recadinho: se você quiser entrar em contato com a gente, acesse nosso site oficial filmesclassicos.com.br. Lembrando que a gente tem aí um canal do YouTube, procure a gente Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos, junto com um grupo de mesmo nome. Procure a gente por lá que a gente vai te aceitar e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você. Encontre a gente lá pelo iTunes também, marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e, se possível, deixe lá um comentário. Bom, galera, então para fazer esse episódio aqui, biografia do Sergei M. Eisenstein, a gente tem aqui, voltando ao nosso podcast, William de Andrade. Ele é músico, já participou com a gente aqui do episódio do Bergman, né? Os 4 episódios que a gente fez sobre Ingmar Bergman. Falando de Blumenau, William, como é que você tá, cara? Beleza Fred, beleza Alexandre, tudo certo? E aí, tudo bom? Tranquilo. Já ouviram a voz do Alexandre aí, ele também fala de Blumenau. Fala aí, Alexandre, tudo bem? Fala, Fred. Bem-vindo novamente, William. Valeu, bicho. Isso aí, obrigado. Seja bem-vindo. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar aí, Alexandre. O que você tem para contar aí, biografia rápida do Sergei? E precisa? Precisa. Sempre bom, né? Sempre bom. Eu acho que esse cara aí já é muito conhecido dos cinéfilos em geral, mas não custa a gente dar uma recapitulada, né? O senhor Sergei Mikhailovich Eisenstein. Eles que gostam desse nome patronímico aí no meio, né? O tal do Mikhailovich Eisenstein. Ele tido como um dos diretores mais importantes da história do cinema, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele vai além disso, né? Ele talvez tenha ficado para a história do cinema não só por dirigir, como talvez até mais pela função dele como teórico, né? Vários ensaios, estudos, livros que ele escreveu, de maneira mais famosa aí sobre as teorias da montagem, que não é algo só dele, né? Era de uma turma de diretores ali daquela década no cinema soviético, né? A gente tem lá o Kuleshov, o Dziga Vertov e tantos outros que surgiram na mesma época. Mas ele talvez tenha tido a capacidade de colocar isso em teorias escritas, né? Em ensaios, muitos deles famosos, a gente vai comentar aqui. Além de outras funções, ele foi professor lá na escola de cinema, a VGIK, hoje chamada VGIK, a escola de cinema mais antiga, ainda em atividade. Ele foi um excelente desenhista, né? Que ele poderia muito bem ter sido até profissional nessa área também, se quisesse. Ele tinha essa paixão por desenho desde de criança, né? Desde novo, né? Isso, claro, sempre reflete em algumas concepções visuais dos filmes e tudo mais. Mas, assim, apesar da fama que ele tem, ele não teve propriamente um caminho fácil como diretor, né? Ele teve, a gente vai falar disso aqui, vários projetos dele engavetados, inacabados, censurados, depois de prontos. Agora, falando um pouquinho da vida pessoal, né? Ele nasceu no finalzinho do século XIX, ainda 1898, na cidade de Riga, que atualmente é Letônia, a capital da Letônia, né? Na época ainda era independente, né? Não existia ainda a União Soviética. E muito jovem os pais se separaram e ele foi com a mãe para São Petersburgo, uma cidade mais ocidentalizada dentro da Rússia, né? E com isso toda uma questão artística na qual ele já estava inserido ali em São Petersburgo. Inclusive com a mãe ele chegou a viajar e residir por algum tempo em Paris também,
ali antes dos 10 anos, inclusive. E é interessante sempre a gente comentar detalhes que estariam presentes, né, depois nas obras dele, né, a questão, por exemplo, da repulsa mesmo dele por toda forma de autoridade, né, que sempre foi muito simbolizada pela figura do pai dele, né, um cara muito rigoroso e tudo mais. Então ele em vários momentos até chegava a falar que determinadas cenas de filmes mesmo, aquela cena que a gente vai comentar lá do Outubro, em que eles derrubam a estátua do Czar, por exemplo, ele se sentiu ali como se estivesse derrubando obras feitas pelo pai dele, que era arquiteto também, coisas desse tipo, destruindo o velho, destruindo a opressão. Ele sempre vinculava essa questão, ele misturava, né, a questão social da União Soviética, a revolução, claro, revolução contra uma autoridade opressora, né, no caso imperial, czar, aquela coisa toda. Ele simbolizava também numa luta pessoal dele contra a tirania do pai, né? E também a questão do ateísmo, né? Ele, apesar de ter sido criado numa família cristã ortodoxa, ele já na época de escola já se declarava ateu e tinha essa visão, né? E o cara muito curioso, né, que lia de tudo, desenhava, essa coisa toda. Ele inclusive chegava a escrever, apesar disso, que ele chegou a ter contato com cinema, né? Ele chegou a ver filmes em Paris lá quando tinha 8 anos de idade, e como conhecia um pouco da literatura lá, ele se comparava, né? Ele chegou a escrever isso, se comparava com o personagem do David Copperfield, lá, o menino magrinho, frágil, tímido, indefeso, né? Então a gente já comentou coisas semelhantes em biografias de outros diretores. Eu lembro do Murnau, por exemplo, coisa bem parecida, né? Eu acho que algumas coisas parecem até comuns a esses gênios artísticos, assim, né? Algumas coisas reprimidas que depois ele vai, de alguma maneira, canalizar para as artes, né? Então as paixões dele ali nessa época de adolescência, desenhar, como a gente já comentou, teatro também, né? Sempre foi muito ligado a isso. E em 1915 ele vai novamente, ele voltou ainda a morar em Riga, né? Depois voltou para São Petersburgo, quando tinha ali 17 anos, em 1915, para estudar engenharia e arquitetura, né? Então ele estava indo para esse caminho, né? Um caminho até seguindo as pegadas do pai, né? Que também era engenheiro. Mas aí, em 1917, né? Como a gente sabe, estoura a Revolução Bolchevique, e ele interrompeu os estudos e acabou se alistando e foi lutar do lado dos bolcheviques, né? Apesar de nunca ter se filiado formalmente a Partido Comunista ou algo do gênero, né? Mas ele simpatizava com essa causa, até por ser, naquele momento, a luta contra a opressão, né, de um país atrasado e aquela coisa toda da burguesia, da aristocracia e novos ares, né? Então ele esteve envolvido aí com a Revolução até cerca de 1920, quando ele chegou a morar em Minsk, né, que é na Bielorrússia, e lá ele teve inclusive contato com idioma japonês também. Ele se interessou muito por isso, estudou kanji, aqueles ideogramas, né, japoneses, que ele depois cita como influência direta para as teorias da montagem dele, né? Afinal de contas, pelo quase nada que eu sei, né, no kanji, aquilo ali não são letras, né, são ideogramas, né, como o nome já diz. Então cada símbolo daquilo passa uma ideia e sempre ligado ao ideograma que vem em seguida, né? Então o conjunto daquela sequência é que passa uma mensagem, né? Então, de certa forma, isso estaria também vinculado à teoria dele, né? De um fotograma seguindo a outro fotograma e o efeito que essa sequência iria causar no espectador. Dele e do mentor, um dos mentores dele, né? Do Kuleshov. Do Kuleshov, exato, como eu até tinha comentado antes. E também lá ele teve contato com o teatro kabuki, né? Que em pelo menos um filme deles, com certeza a gente vê bastante identificação visual com coisas do kabuki, né? E acabou indo realmente ao Japão conhecer e tal, e depois
se vinculou do serviço militar e foi morar em Moscou, finalzinho de 1920. Aí ele se vinculou lá à trupe do Meyerhold, né? Primeiro a trupe do Meyerhold, né, um professor de teatro, uma trupe de teatro, aprendeu bastante com ele, e depois ele criou a própria, ele fundou o Proletkult, né, que era um movimento de teatro revolucionário, o teatro, uma arte proletária, né, que rompia com aquela coisa burguesa que estava posta, né, como toda arte revolucionária, rompendo com daquela época o que tinha antes, né? E esse Proletkult se estendeu ali até cerca de 1923, né? Onde ele experimentou de todas as maneiras, né? Tanto pessoalmente, né, quanto artisticamente. E na verdade esse momento ali eu acho que está nos fundamentos de pelo menos toda a primeira parte dos filmes dele, né? Uma vinculação ideológica muito forte, né? Essa questão da arte revolucionária, não só na forma, como na própria mensagem, né? Para que ela se prestava, né? Ela se prestava realmente a um cinema de propaganda, né? Que hoje a gente pode até torcer o nariz, dependendo da nossa convicção política, por exemplo. A gente pode não simpatizar com determinada mensagem que está sendo passada, mas no mínimo a gente tem que valorizar a forma, né, desenvolvida por ele para fazer isso, que realmente agora foi revolucionário. No Proletkult é que ele começa a ganhar fama de gênio, não é isso? Já no teatro também, porque deixa eu contar só uma historinha da primeira peça dele, não sei se uma das primeiras, eu acho que começou a chamar a atenção do público para ele, né? Não sei se ia falar sobre isso, mas parece que no Proletkult ele começa como desenhista de cenários, só que ele tinha assim uma índole de querer controlar todos os aspectos da produção. Então ele naturalmente foi migrando para o papel de diretor de teatro. E uma das primeiras peças que chamou a atenção do público para ele, e aí acho que ele começou a ganhar a famazinha de gênio, foi uma peça do Jack London chamado Mexicano, e que girava em torno de 2 boxeadores. E ele teve uma ideia um tanto original de contar essa peça fazendo cenários diferentes para representar os boxeadores. Então o cenário de um deles era com objetos redondos, né? Cadeira era arredondada, a parede tinha um aspecto de umas formas redondas, não sei o quê, e o outro, quando apareceu o outro boxeador, ele tinha um cenário que era para o quadrado, eram objetos quadrados, parede também formatada desse jeito. E ele teve uma ótima sacação no final da peça, que a conclusão da peça era uma luta de boxe entre os dois, só que no texto original do Jack London, essa luta acontecia tipo off-stage, era só contado, acho que outros personagens contavam o que aconteceu na luta, não sei o que, não tinha luta de verdade. E quando ele encenou a peça, ele foi para a direção contrária a isso. O que ele fez? Ele criou um ringue no meio da peça e tratou a coisa como se fosse um evento esportivo. Inclusive aproveitou o fato de um dos atores era o Grigori Alexandrov, que a gente vai ver que vai aparecer várias vezes ao longo da filmografia do Eisenstein, né? Principalmente no Que Viva México. E um outro ator era um lutador de boxe amador. Então ele utilizou isso para fazer uma cena final de boxe bem realista, e foi um tremendo sucesso aí essa peça dele, né? Pois é. Acho que eu cheguei a ler isso, tem numa das biografias dele, né? Sim. E aí ele, com essa mesma turma, né, ele chegou a experimentar então um curta, né? Eles fizeram um curta que tem cerca de 5 minutos apenas, que é o Diário de Glumov. Era parte de um projeto maior, se eu não me engano. Eu acho que entrava numa peça, cara. Era uma peça chamada O Homem Sábio. Isso. E a ideia era o seguinte: parece que ia ter uma cena de suicídio de um personagem, de novo, o Grigori Alexandrov. E quando o cara pulasse no filme, ele caía dentro do palco, entendeu? Ele rompia uma tela e caía dentro do palco. Quer dizer, ele estava misturando, ele já estava experimentando misturar filme com teatro. Para quem tiver curiosidade, esse curta Diário de Glumov, caso não tenha visto, tem no YouTube aí, é uma curtinho, 5 minutos.
É bem surreal o negócio. É negócio louco, assim, né? Realmente é super esquisito, assim, mas se quiser... Mas a gente não sabe o contexto da peça, né? Exato, Mas... e aí, claro, com essa galera do Prolet Cult, que na verdade ele acabou ali por volta de 1923 oficialmente, mas essa concepção artística, esse pensamento, ele continuou existindo, né? Então eles partiram para novas coisas. Em 1924 ele inicia então no cinema, né? Que foi um filme que acabou sendo lançado no ano seguinte, no início de 25, foi A Greve, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí que vocês teriam para falar da parte pessoal dele, né? Mas hoje a gente, nesse primeiro episódio, vai tratar aí dos 4 primeiros longas dele, né? Que seriam A Greve, o Encouraçado Potemkin, Outubro e o Velho e o Novo, né? Ou seja, entre 25 e 29 ele lançou 4 filmes, todos eles mudos, né? E todos eles eu acho que tem muito em comum, é quase, sei lá, o pessoal gosta de reunir filmes em trilogias, em tetralogias, dá quase para dizer que é uma série mesmo, né? Sobre aspectos diferentes de uma revolução, de uma nova era, na visão do socialismo, né? E todos eles, claro, com um aspecto primordial de passar uma determinada mensagem política, uma mensagem de propaganda. Eu acho que nesse aspecto foram até muito felizes, né? Inclusive, quando a gente vai falar, por exemplo, do Outubro, ele criou fatos que historicamente não tem confirmação, não existem, mas eles passaram a ser tratados como verdade por causa do filme. Ele criava umas coisas, né? Aqui também, na Greve, vai acontecer isso também, mais pro final, né? Ele retrata um episódio... O Encouraçado também, né? Acho que isso aí quase em todos os filmes dele tem, né? No Alexandre Nevsky, no Ivan, tem fatos que foram colocados no roteiro que não tem nenhuma comprovação histórica, fictícios, né? Mas que passaram a ser tratados quase como verdades históricas, assim, por conta do sucesso que o filme tenha feito, né? Ou seja, o cara foi um grande manipulador também, né? De certa forma também. Sim. Né? Fazendo cinema, bancado aí pelo governo, cara, certamente vai acontecer coisas assim, com né? certeza. Agora, acho interessante o que eu li sobre como ele começou, né, essa ideia de fazer a greve, né, que não foi só dele, que parece que partiu de um workshop que ele estava fazendo com o Lev Kuleshov, que a gente já mencionou em outros episódios aí, que é o do famoso, né, efeito Kuleshov, aquele cara que experimentou com a montagem. Eu não sei se vocês conhecem esse experimento dele, mas vou explicar rapidinho para quem não conhece e está nos ouvindo, que é aquela coisa, eu não vou lembrar exatamente os planos que ele usou, mas ele fazia o seguinte, ele pegava um plano de um homem, ou era uma mulher, não sei, acho que era um homem, olhando para baixo. E aí ele botava no contraplano, primeiro ele botava acho que um prato de comida, aí voltava no rosto do homem. Aí ele fazia a mesma coisa, né? Botava depois desse plano do homem, o mesmo plano do homem, o mesmo pedaço de filme, ele emendava com um bebê. E aí depois ele fazia isso, acho que com uma mulher, né? Botando o homem como se estivesse olhando para a mulher. Era sempre o mesmo plano do homem. E aí ele fazia o seguinte experimento. Hitchcock brincou com isso também. Brincou também. Mas qual era a ideia dele? É que dependendo do que era o contraplano, ou um prato de comida, ou um bebê ou uma mulher, as pessoas achavam que o homem estava reagindo de forma diferente. Então, quando ele emendava o plano do homem com o plano do prato de comida, as pessoas achavam que esse cara está com expressão de fome. E não, agora ele está com uma expressão assim de carinho pelaquela criança e tal. E não, agora ele está com uma expressão assim que ele está, né, de olho na mulher, está safadinho na mulher e tal. Então, assim, mas era a mesma filmagem do homem, né? Então veio essa ideia de que você juntando dois planos, você criava uma terceira ideia,
que não necessariamente estava naqueles planos ali isoladamente. Mas ele fazendo esse workshop com Kuleshov, ele começou a experimentar aí por volta de 1923, tanto na teoria como um pouquinho na prática, né? Porque naquela época parece que era difícil você conseguir câmera e negativo na União Soviética, naquela época. Então, só depois é que essa coisa começou a ficar mais fácil. E aí vieram aí empreitadas aí como a Goskino, né? Que eu acho que você já citou, que é a primeira grande iniciativa de produção e distribuição cinematográfica ali na União Soviética e tal. E aí esse workshop é que levou a ele a filmar a greve, começar a fazer a greve, inclusive em 1924, 25, inclusive usando muito o pessoal aí do Prolet Cult, né? E falando em pessoal, né, eu acho que a gente deve e pode já citar dois caras aí que acompanharam ele a carreira toda, né? Um você já falou, o Grigory Alexandrov, né, que foi parceiro dele ali no teatro do Prolet Cult, trabalha como ator, por exemplo, no Diário de Glumov, aquele curtinha, em ator em A Greve, ator em Coração do Potemkin, pequenos papéis, né? Não com destaque, mas como também assistente dele de direção, e inclusive em alguns dos filmes aparece como co-diretor, né? Co-diretor, né? No A Greve não, no Encoraçado não, mas se não me engano no Outubro e no Velho Novo ele aparece como co-diretor. E o outro, o Eduard Tissé, né? Que é o principal diretor de fotografia dele. Tá todos os filmes dele, né? Todos os filmes, longas. Sendo que em alguns deles dividindo com outros também o trabalho. Sim, né? Mas sempre presente ele, né? Eduard Tissé, que também morreu jovem, como o Eisenstein, né? Morreu com 50 anos. E desse aí, quem foi mais longevo, o Alexandrov, inclusive já nos anos 70, ele lançou aí uma versão que seria a versão mais próxima da ideia do Eisenstein para o Que Viva México, né? Que a gente vai comentar depois lá no segundo episódio que a gente vai fazer. Mas então foi essa parceria, a gente vai citar bastante aí o nome dele, né? Mas só lembrando também que nessa época talvez tenha ficado bem mais famoso aí para nós no Ocidente o Eisenstein, né? Mas a gente já tinha alguns outros diretores fazendo filmes semelhantes, né? Em forma, como por exemplo o Alexander Dovzhenko, né? O ucraniano lá, né? Tem aqueles filmes, o Arsenal, Terra e outros importantes, o Pudovkin, né, que tem uma trilogia também importante, né, que um deles é O Fim de São Petersburgo, A Mãe, né, bem famoso, o filme dele de 28, se não me engano, tem o Vertov, né? Tempestade sobre a Ásia, tá. E tem o Vertov, tem os primeiros filmes, inclusive, do Kalatozov, né, que a gente já fez aqui um episódio sobre ele. Nessa época ele lança o Sal Presvanestia, ele lança o Prego na Bota e vários outros, né? Então não era restrito o cinema soviético, o cinema da escola da montagem, como se fala, não era restrito a Eisenstein não, né? Evidentemente, né? É isso aí. E falando de A Greve, então. Vamos lá. Diego Williams, está muito calado, fala aí. Bora. O Fred comentou antes um negócio que é muito interessante no estilo de montagem e de edição do Eisenstein, que é essa transposição de imagens, né, que ele fazia e tal. E lendo sobre ele, a gente sabe que ele foi aluno do Meyerhold, mais tarde trabalhou como designer do cara, foi colega de profissão até, né. E era uma coisa nova, né, até aquele momento. Falando realmente da greve, ele tem aquela cena inicial que aparecem os trabalhadores entrando na fábrica, e essa imagem ela é transposta com uma imagem de um rebanho de ovelhas, rapidamente, assim, se repete umas 2 vezes, da mesma maneira que o Fred descreveu a cena antes. Ele faz isso direto, né? Tem aquele outro pedaço do filme que ele fica intercalando o plano dos homens, e cada um tem um apelido. Dos espiões, e ele coloca um animal. Aquilo ali é bem efeito Kuleshov, né? Porque se você bastante. Você vê a imagem do homem separada e lá no final você vê a imagem de um porco, você não vai associar as duas coisas, né? Mas aquilo sendo transposto justamente em tempo quase que real, dá a entender, né? É claro que para quem tá acostumado a cinema moderno,
você falar de montagem desse tipo que vocês acabaram de falar, parece algo banal, sim, né? Banal, sim, básico, que bobeira, isso comum, aí. Né? É comum. Mas, porra, sempre teve aquele cara que teve a sacada de fazer isso lá sim, atrás, cara. né? E uma coisa que eu acho interessante de comentar, dele ter sido aluno e até colega mais tarde do Meyerhold, é que o Meyerhold é claro, né, que todo gênio, no caso, acho que até para melhor situar o Eisenstein no lugar em que ele estava, naquele espaço e tempo, é pensar que o cara, pô, cresceu naquele lugar que tinha um regime opressor, teve uma mãe que largou, se separou do marido para viver na França. Você imagina, o zeitgeist da época, daquele momento, o divórcio era uma coisa completamente impensável, né, cara? Depois ele estudou, foi colega do Meyerhold, que era uma escola completamente diferente do Teatro de Moscou, que era a escola de teatro do Stanislavski, né? O Stanislavski acreditava que você tinha que viver a dor daqueles personagens. O ator tem que sentir as mesmas dores e os mesmos desejos daquele personagem para poder atuar. Que é completamente o contrário do que o Meyerhold dizia, né? O Meyerhold desenvolveu a biomecânica, até para quem está escutando a gente e não sabe, o método do Meyerhold, ele dizia que um ator precisava ter, ao contrário do método de Stanislavski, precisava ter consciência completa do movimento. Ele tinha que ter a capacidade de desenhar fisicamente para que o público identificasse os movimentos, as cenas através desses movimentos, né? Isso é algo que eu acho que ele carregou bastante, até o final, né? Até com no certeza. Ivan, lá você vai ver alguns movimentos que o Cherkasov faz, que parece coisa de desenho animado, assim. O bem... cara de 2 metros de altura, que era o Cherkasov, se abaixa, assim, se chega a tocar a cabeça no chão, assim, um negócio, um gesto totalmente anormal, mas era muito mais bem assim, expressivo e bem expressionista, quase. Cinema mudo, né? Sim. Vê muito isso, cinema mudo. Parecia que é um tipo de atuação que tinha como propósito decompor assim cada movimento, né, para fazer uma análise mais expressiva dos significados daquilo tudo. Eu acho que a influência desse tipo de atuação, desse método do Meyerhold, é completamente aplicável à maneira como o Eisenstein montava, editava seus filmes, né, cara? Completamente assim. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quando o Fred falou ali sobre a transposição dessas imagens, isso me vem na cabeça na hora, assim. E aí, somado tudo isso, somado à infância, somado até a separação dos pais, ao convívio dele com o Meyerhold, fica fácil entender o lugar comum do Eisenstein. Parece que foi uma pessoa que foi compelida a não ficar compelido dentro daquele padrão, daquele sistema. Parece que foi um cara que, ele tinha que pensar fora da caixa, porque tudo ao redor dele foi despadronizado, foi desconstruído, né? É muito interessante isso. E o negócio que é importante falar é que, apesar desses filmes dele estarem a serviço da revolução, né, daquela coisa que ainda era nova, ainda não tinha 10 anos ali quando ele fez a greve. Sim. Né, que a revolução foi em 1917, estava consolidada ali por volta de 1920, e aí aquele momento era de vender aqueles ideais, né? Porque faltava enquadrar a população toda para acreditar que aquilo era o melhor, né? Sim. Também não é uma coisa da noite para o dia que toda a população vai estar de acordo com a nova comprar essas regime, ideias. né? Mas nesse momento ainda era uma propaganda com a qual ele se vinculava, né? Com a qual que ele passava de bom grado, sem ser encomenda de ninguém. Sim, sim, mas isso aí eu acho que para mim fica um pouco de crítica em relação aos trabalhos dele, principalmente nesse início. E muita gente dizia isso, o Mikhail Romm dizia que ele era uma série de coisas, ele era um escritor, era uma figura política, era um trabalhador em prol do social, né? Era um teórico, era um diretor. Só que o próprio Romm dizia que ele mesmo, Eisenstein, ele não se via muito como diretor de cinema, não era o foco dele. Isso a gente o diretor, como a gente vê outros diretores, assim, o interesse dele era mais de experimentação com o cinema, né? Como o diretor trabalha com a montagem, como é que isso pode ser usado, como é que isso tem efeito no público. Porque, por exemplo, algumas coisas assim, eu acho que
que me deixam um pouco distante de me envolver muito com os filmes dele, né? Essa questão, por exemplo, que a gente vê desde a greve, depois acho que ele vai mudar isso um pouco, né? Eu acho que a gente está fazendo a parte 1 e a parte 2, elas são bem distintas uma da outra. Justamente. Uma da distinção é esse tipo de coisa. Nesses filmes dessa primeira parte aqui, principalmente na greve, você não tem aquela figura do herói. O herói é um conjunto de pessoas, é um grupo, são os grevistas. Exatamente. Oprimidos, né, cara? Os oprimidos. Eu acho que isso está no centro, né? Eu acho que isso é central desses primeiros filmes dele, principalmente dos 3 primeiros. No Velho e Novo isso já muda um pouco, mas mas nos 3 primeiros essa questão de justamente eu acho que talvez a principal ideia que estava por trás desses 3 filmes, a questão do coletivismo, né? A coletividade. Não existe. Quem que é o protagonista do filme? Não tem, é a massa. É o grupo, né? É o ideal, né? É o ideal. No A Greve são quem? São os trabalhadores. São os trabalhadores, é o conjunto. Claro que vai ter um personagem lá que vai ser o líder, que vai ser assassinado, alguma coisa desse tipo. No Encoraçado, quem são? São os marinheiros amotinados, né? E no Outubro, né? São todos os revolucionários, mas... Outubro talvez o mais, né? Talvez o mais panfletário ainda, porque foi até encomendado. Mas não tem essa questão do herói individual, sem dúvida nenhuma. Já no Velho e Novo a gente vai ver, né? Que aí já tem um herói ou uma heroína, né? Talvez. Um porta-voz. Eu acho que é um filme que mostra uma certa transformação nesse sentido. Agora, outra coisa que eu li que ele era bastante criticado também, principalmente nesse filme aqui, mas era uma prática comum nesse início de cinema dele, que era o seguinte, ele tinha um certo maniqueísmo no sentido de, quando ele retrata os trabalhadores, ele faz isso de forma naturalista, quase realista, quase como se fosse um documentário, né? Um docudrama sobre o trabalho ali dos grevistas, como é que eles estavam se organizando, se movimentando, as ações que eles estavam tomando. Era como se a câmera tivesse ligado no modo documentário. Mas quando ele vai mostrar lá os barões, lá, os donos... Aí vira quase uma comédia, né? Vira uma comédia, vira uma sátira, né? Então... Parece uma farsa, né? Exatamente, parece uma farsa, tem um tom de farsa. Ele não disfarçava isso, não. Ele não disfarçava essa necessidade de tornar caricato, né? O burguês, o aristocrata, o capitalista. O capitalista. Debochar desses caras. A força constituída. Ele não... Agora, até por isso, pouco tempo depois, já ali, quando ele completou Outubro, por exemplo, ele já começou a sofrer críticas pesadas, justamente por causa disso, pelo próprio pessoal do partido e do regime, que já estava começando a não servir tão bem ao que se queria, justamente porque estava se perdendo a mensagem num excesso de forma, né? Num excesso de preocupação com forma e com extravagâncias na forma, quando se queria uma mensagem mais simples para ser compreendida pelas massas, porque acabou que os filmes dele não chegaram a atingir as massas como ele pretendia. O sucesso que ele teve foi um sucesso meio bom e ruim, né? Foi bom porque fez sucesso, tornou ele reconhecido internacionalmente, mas fez muito mais sucesso em Encoraçado Potemkin fora do que para o público que se pretendia que alcançasse, que era o quê? A massa, o proletário, o trabalhador, né? Dentro da União Soviética não teve esse alcance que ele pretendia. Era mais sucesso de crítica, né? E dos pares, talvez de outros diretores de outros países, vendo aquele trabalho de montagem inovador. Sim, ele se tornou uma celebridade, né? No cinema internacional. Ele teve contato com lá, o pessoal chegou a ir visitar ele lá, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, convidar ele para os Estados Unidos e tudo mais. Agora o final desse filme, né, aquela cena onde a polícia lá do Czar sai prédio, massacrando, né, aquele os prédio, trabalhadores, né, tem aquela cena, tem aquele plano bastante cruel, né, ele joga uma criança lá de cima e a gente vê a criança caindo no chão. Sim. E tal, né. Tem muita gente que também o criticou por conta disso, que achava esse tipo de encenação cruel, né? E ele se defendia dizendo que ele viu isso acontecer em Riga, né? No início da Revolução em 1905, né? A forma como o proletariado era tratado pela polícia. Então, assim...
Até cronologicamente, de certa forma, esses filmes eles seguem quando eu falei que poderia muito bem ser alguém ter dito que eles eram uma tetralogia, porque eles seguem cronologicamente, né? Essa greve que ela é abordada no filme, apesar de poder, na verdade, ser universal, né, e de ser qualquer greve, ela era referente a uma greve acontecida em 1903, né, um período já que já estava com muita agitação social, né, aquela sede por mudança, culminaria num ensaio geral em 1905, né, de uma primeira revolução que foi sufocada. Né, que aí vai ser a revolução que vai estar no encouraçado Potemkin, né? Né? Inclusive eu li aí que foi essa boa experiência com a greve, né, que Agostinho bancou esse segundo projeto, que seria intitulado justamente 1905, porque celebrava lá o 20º aniversário dessa primeira Revolução Russa. E teria um episódio que seria... Esse filme seria muito maior, né? Seria um projeto maior, 8 episódios, uma coisa... E um episódio trataria do encouraçado, não é isso? Mas aí ele teria que ficar pronto dentro de 1925 ainda, justamente para fazer parte das comemorações de 20 anos da Revolução de 1905. Então, como o prazo acabou ficando apertado, ele resolveu pegar o roteiro original, que era de uma mulher lá, uma tal de Nina Agadianova, que vislumbrava os 8 episódios, pegou um dos episódios, que era do encouraçado, né, do motim, e sentou com o Alexandrov e eles trabalharam melhor esse episódio para virar ele todo um filme só, né, com um episódio único. Eles tiveram um problema, né, que eles começaram a filmar em Leningrado, e aí parece que as condições meteorológicas não ajudavam e a produção começou a atrasar. E eles decidiram levar essa produção para Odessa, e foi aí que ele começou com Alexandrov a desenhar esse novo filme, né? Só um detalhe que foi ali entre a conclusão da greve e o lançamento do filme que ele escreveu, consta que ele escreveu A Montagem das Atrações, que foi o primeiro dos estudos teóricos dele, sobre a questão da montagem. Foi mais ou menos nessa época, pelo que eu li. Eu achei até que tivesse sido anterior, não sei. E A Greve, a gente esqueceu de comentar, né, para quem não... Ele é dividido em episódios também, né? Ele tem aqueles 6 episódios ali. Verdade. Ele tem um pouco essa mania, né? No Encouraçado também tem isso, né? Ele dá subtítulos, né? É quase um didatismo, bem didático, né? Tá tudo... Primeiro é tudo tranquilo na fábrica, mas... Muda a música. E tem uma coisa... Eu digo assim que o Eisenstein era um grande manipulador também. Porque assim, né, em A Greve a gente tem essa coisa da criança caindo, aquela coisa... A gente sabe que o filme é panfletário, né, ele trata de uma coisa voltada para um fim político, né, ele tem toda uma carga ideológica ali. Às vezes, como um filme que teria essa visibilidade internacional, às vezes o cara não vai se identificar com aquela ideologia. Então, ele tem que botar a cena da criança, porque esse é o lado que de repente vai humanizar aquilo tudo, né, vai deixar a coisa mais identificável. Ele vai fazer isso de novo no Encouraçado Potemkin, né? Na cena clássica lá, é isso aí totalmente, né? Mas isso aí, cara, eu acho que tava justamente na base dele dessa teoria da montagem, né? Sim, total. Fazer uma montagem que mexa com o espectador. Sim, total. E de fato funciona, Aliás, tem uma história, não sei se é verídica, de que o Goebbels, né, ministro da propaganda... Eu já li isso aí também. Do Hitler, ele assistiu o Encouraçado Potemkin e achou tão sensacional que ele chegou a escrever que, qualquer pessoa que não tenha uma ideologia definida vai se tornar bolchevique vendo esse filme. E daí até que surgiu aquela vontade de fazer um cinema nazista na mesma linha, né, de mexer com as pessoas. E aí tem realmente o que a gente conhece lá, de Leni Riefenstahl e tudo mais. Do cinema de propaganda dentro do nazismo também, né? Apesar de... E o Eisenstein ficou sabendo disso, ficou putíssimo, né? Mandou ele se retratar, que não ele não podia ter gostado. Mas era inimigo. Ele ia fazer provavelmente, né, virando o jogo para ele, né? Claro, ele entendeu a técnica, né? Ele viu como a técnica. Exatamente. Nesse filme é que o Eisenstein desenvolve uma ideia
que ele chama de montagem polifônica. Se eu não me engano, eu li isso naquele livro dele, O Sentido do Filme. Quem quiser procurar é interessante, assim, muito técnico, né? Mas quem tiver interessado em montagem é legal ler. Que ele fala que é como se tivessem linhas ligando os planos a um tema principal. Então você tem diversos pedaços de filme, né, que seriam os planos, que apoiam uma ideia central naquela sequência. E aí criam aquele efeito, né, que acaba sendo que o todo, né, fica sendo maior do que a soma das partes, né? Então aquela coisa que a gente falou meio do efeito Kuleshov ali. E ele acreditava que o cinema tinha essa propriedade, né, de, como arte, você juntar dois planos e criar uma terceira ideia que seria maior. Ele, por diversas vezes, escreveu que ele considerava realmente o cinema a principal arte, né, a arte mais completa, justamente porque conseguia abarcar todas as outras formas de arte, mexer... Eu concordo com ele. Sim. Mexer com o espectador de uma maneira mais completa. E eu acho que todos os diretores de cinema, o seu Kurosawa também falava coisas semelhantes, né? Audiovisual, né, bicho? Aquela coisa, o cinema, o cinema ele tem muito de literatura, ele tem muito de teatro, ele tem um pouco de música, ele tem um pouco de outras artes performáticas, artes visuais, mas ele é o cinema. Sim. Ele é uma outra, ele não é igual a nenhuma delas, né? Ele é um passo além. Né? Concordamos com o seu Isaac. Outro nível. Também. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né, que esse foi o filme realmente que trouxe fama internacional para ele, né? Com 27 anos de idade, o cara acorda famoso no dia seguinte da primeira projeção do filme no Teatro Bolshoi, em Moscou. Ele daí fica famoso da noite pro dia, assim. A gênese do filme, né, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas então já comentou, foi uma homenagem que se quis fazer de 20 anos àquele levante popular de 1905, né, que foi um grande ensaio da Revolução de 1917. Dizem que essa história, né, a história do encouraçado e o próprio desenrolar lá na escadaria de Odessa, isso não é muito certo que aconteceu, né, exatamente. O motim, pelo que eu sei, o motim aconteceu, né? Aconteceu, mas assim, não se sabe... A dramaticidade da coisa, né? É na linha daquilo que você começou falando no início do episódio, né? Que ele criava algumas coisas que depois viravam verdade. A questão da escadaria é porque era um local, não sei se hoje ainda se presta a isso, né? Existe lá a escadaria até hoje, na cidade de Odessa, às margens do Mar Negro, na Ucrânia, atualmente, que era um lugar de protestos, né? Aquela tipo a praça da cidade, o lugar onde as pessoas se reúnem. Então, quando tinha alguma manifestação, era ali. Então, naturalmente, ali era Cinelândia lá. Ali provavelmente devem ter tido atos de repressão naquele lugar. Pode ser que tenha havido repressão com morte daquilo. Agora, naquela maneira, com o exército se postando criança em cima caindo, e embaixo, né? e carrinho de bebê caindo, e descarregando em cima da população, aquilo não há registros históricos, mas foi tão bem inventado pelo Einstein, filmado pelo Einstein, que isso aí passou a fazer parte do imaginário popular. Então, quem pensa em revolução, ainda que esteja falando de 1917, vem à mente o encouraçado, né? Vem à mente aquela... Porque basicamente o embate é o mesmo, né? População sofrida lutando contra um Estado opressor, né? O Estado do czar, um Estado atrasado, pesado e... Essa sequência aí na escadaria de Odessa tem uma violência gráfica ali também bem na linha daquela criança caindo no final Sim, da greve, né? Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Você tem ali um menino que é pisoteado, você tem aquele plano do tiro no rosto, né? É fortíssimo, tem cara com os óculos, né? Da moça, da senhora, né? Uma senhora, parece que é uma enfermeira. É bastante chocante, cara. É bem forte. Disse que essas cenas chocaram o público estrangeiro, né? Imagina. Pra época, você imagina como isso não foi, né? Essa é uma das cenas climáticas do filme, né? Pelo menos duas, né? Tem uma do motim propriamente a bordo do navio, né? Da carne podre, né? Ali da carne podre é praticamente o início, né? E depois, quando tem o motim mesmo, que aí chega... Acho que eles jogam um médico depois
ao mar. Eles um dos líderes chegam num ponto que alguns marinheiros vão ser executados, não é isso? Isso, exatamente. Pra servir de exemplo ali. E ali a coisa explode. E é interessante que ele também, como... Aliás, a gente não chegou a falar disso, mas acho que fica meio óbvio quando a gente vê. Nesses primeiros filmes, e majoritariamente, a gente tem atores não profissionais, né? Sim. Inclusive, nesse aí, ele recrutou pessoas do povo, diversas profissões em Odessa. Aquele cara que faz o padre, um padre barbudo, né? Estranhíssimo lá da igreja ortodoxa, o padre de bordo, né? O padre do navio, era um jardineiro na cidade de Sebastopol, ali na Crimeia. E tantos outros, mas isso era algo que também fazia parte dessa concepção estética e dele, né? Para que botar um ator ali? Ele não buscava ator, ele buscava um rosto que melhor representasse aquela classe, claro. Aquele trabalhador. Eu quero alguém que tenha a cara de marinheiro sofrido, cara de camponês sofrido, né? Então isso realmente dá um certo tom de veracidade à coisa, né? Nesse processo de mitologização da revolução que ele pretendia, né? Agora, é interessante que o filme ele termina, não que a gente vá terminar de falar dele, mas ele termina com o encouraçado onde acontece o motim conseguindo sair incólume, né? Que a outra frota que é chamada para prender eles ali e tal, para acabar com o motim. Outros navios que se aproximam, eles até vão meio que como se fossem se render, e eles convencem os marinheiros dos outros navios a aderir àquilo, né? Que também é uma mensagem clara, né? Tipo, é quase como se dissesse: olha, não deu certo a de 1905, juntem-se a nós porque a luta continua para 1917, aquela coisa toda, né? Sempre com uma mensagem. Propaganda, né? Na veia, né? Aí, pô, nesse momento, quando você vê isso, você pensa: eu acho que isso aí é ficção, né? Não deve ter acontecido assim. Se tivesse acontecido um motim, né, com o navio, não ia acabar bem, né? Os caras se dando bem no final. Fica tudo bem, vai para casa dormir tranquilo. Valeu, pô. A gente só jogou uma galera no mar, assim, sem ressentimento. Ninguém vai ser condenado e tal. Eu acho até assim a estrutura dos dois filmes, da Greve e do Encoraçado Potemkin, bem semelhantes, né? De roteiro, né? De roteiro, Acho que com a diferença que no Potemkin parece que termina bem, né? Por isso aí que o Alexandre acabou de falar. Sim. Tem aquela tensãozinha final que a gente não sabe se o outro navio vai entrar em conflito ali, ou se vai, né, aderir ao movimento, e acaba aderindo. Aí tem aquele lance da bandeira vermelha, né, que eu acho que até uma os frames, né, que ele pintou à mão. A primeira experimentação dele com cor, né, ele pintou 108 frames à mão para a bandeira ficar vermelha. Porque ali quando eles tentaram filmar com uma bandeira vermelha mesmo, evidentemente filme preto e branco, ela ficou preta, né, ela ficou muito escura no filme. Então ele resolveu filmar com a bandeira branca. Aquela história do filme ortocromático e pancromático, né? Ele filmou com a bandeira sendo branca e depois pegou os frames ali e pintou a mão vermelha, né? E outro episódio que é interessante, que mostra como o Eisenstein é mais um daqueles diretores, né, na linha do perfeccionismo, do cara que às vezes implica com algumas coisas, é que ele contratou um menino que era goleiro da escola para fazer aquele plano do garoto que cai na escada, né? Que ele queria uma queda convincente. Tu leu sobre isso, não? Não li. Não. E aí ficava botando o garoto lá, o garoto ficou umas 5 ou 6 vezes repetindo: não tá caindo legal, não sei o quê. Aí ele pegou logo um goleiro, porque goleiro sabe cair, né? Claro. Então... Agora, eu não sei se dá para se aplicar a palavra expressionismo nesses filmes do Eisenstein, mas porra, tem ali aquelas coisas exageradíssimas mesmo, né? Como essa escada, por exemplo, não acaba nunca, né? Quando aqueles soldados começam a descer aquela escada atirando, eles descem e atiram, e gente cai, e vai, e não acaba nunca. Mas aí ele brincando com o tempo, né? Não acaba nem munição, parece desenho do Super Mouse, né? Quando voltava, ele esticando o tempo, né? O tempo tinha voltado. Mas, enfim,
E também aqui a gente tem a divisão em episódios, né? Bem didático, né? Primeiro é Homens e Larvas, depois é Drama no Convés, aquela coisa toda, né? E nesse filme, ele vai firmar esse tipo de montagem dele, de edição, né? É o tipo de coisa que tu vai ver, sei lá, tanto em Cidadão Kane quanto nas novelas da Globo, né, cara? Um negócio que vai ser usado, meu Deus, até hoje, né? Essa cena, a cena da escadaria, talvez seja acho que o maior uso prático das teorias dele de montagem, né? Pode ser. Acho que sim. Eu também acho. Acho que sim, cara. Tanto é que é a cena mais famosa da filmografia dele. Né? O navio Potemkin, ele existiu mesmo e teve episódio mesmo de motim, não foi tão emocionante talvez como ou não tenha acabado tão bem como no filme, mas esse navio, em 1925, quando o filme foi feito, ele já estava sucateado, ele já tinha mudado de nome 2 vezes, e já estava abandonado e tal. Então eles usaram um navio da mesma classe, né, que era um navio igual, né, só que com outro nome, que também já estava meio afundado. Esse navio já não estava mais em uso, ele tinha afundado um pouco, mas ele ainda estava com aquela parte do convés e dos alojamentos em cima ali, né? Eles estavam para cima d'água, então as cenas dentro do navio, em planos próximos, foram filmadas nesse navio, o tal do Rostislav, né? E quando precisava filmar, aí tinha um outro navio que navegava ainda da mesma classe, que ele usava para quando eram cenas do navio ao longe, assim, navegando, né? E a frota de navios que vem para interceptar, né, o Potemkin do filme era uma frota francesa. Era uma frota francesa que estava no Mar Negro na época. Lá eles conseguiram negociar lá para aparecer como se fosse a frota da Marinha Imperial, né, que vem para russa, que vem para interceptar. Não, detalhes aí da produção, né? Mas, porra, novamente nesse filme tem aquilo que você falou do maniqueísmo, né? Dos oficiais caricatos, aquele médico, o Smirnov lá, nome de vodka, né? O Smirnov, com aquele bigode, aquela cara de... E, porra, e realmente é impensável, né? A situação daquela, um extremo, né? O cara, não, a carne tá podre, mas vocês vão comer mesmo, e quem não comer vai ser fuzilado. Vai entrar na bala. Porra, peraí, né, cara? É aquilo que a gente falou, né? Tem coisas ali que a gente pensa, aconteceu mesmo? Será que não foi, né, aumentado para atingir aquele objetivo da propaganda dele, né? Agora, para terminar esse filme, não sei se vocês têm muita coisa para falar. Ele foi banido, né? Ele é um filme que foi banido por algum tempo em vários países, né? No Reino Unido... que foi o filme que mais tempo passou banido, né, no Reino Unido. Isso, exatamente. Ele ficou até 54, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas falar um pouco da estreia dele, acho que foi em Moscou, mas tem uma historinha curiosa, né, que aquele Grigori Alexandrov conta, que esse filme foi praticamente montado de um dia para a noite. Como você tinha falado no início, lá você tinha um horário marcado para exibição da pré-estreia, né? Você não podia atrasar. Então, o Eisenstein estava na moviola editando, enquanto que o Alexandrov pegava os rolos e ia de moto levar para o cinema, onde ia ser exibido. Então ele estava terminando a edição e os rolos iam passando na estreia. Naquela época você tinha uma prática comum de justamente nesses blocos de filme que você falou aí, né, que costumavam ser divididos em capítulos. Você tinha um intervalozinho entre um bloco e outro. Então, isso era comum, intervalo e tal. Ele terminava um rolo de um pedaço do filme montado e o Alexandrov ia lá de moto levar aquele pedaço para passar e tal. O que aconteceu foi que no último bloco de filme, o Eisenstein não conseguia ficar satisfeito com a montagem que ele estava fazendo. Então, disse que levou 20 minutos entre um pedaço e outro para tocar o bloco final, né? E aí eles saíram de moto, né? E o Eisenstein na garupa segurando
o carretel de filme, a moto quebrou, eles tiveram que ir correndo, levando coisas, foi uma confusão desse tipo, né? É engraçado isso, porque parece um... A gente está falando aqui de um filme tão emblemático para a história do cinema, né? Exato. Mas você vê como tinham características de coisa amador, cinema amador, parece de, né? Como é que o diretor sai correndo com um rolo de filme para levar para o cinema? Pois é. Agora, uma história interessante é que esse filme tinha um cidadão lá dentro do Sovkino, né? Que era inimigo do Eisenstein, né? O tal de Konstantin Svetchikov. E ele era político também. E era amigo do Lenin, né? E era um cara com gosto meio primitivo, assim, em termos de artes e tal. E ele, como o Eisenstein ele tinha alguma ascendência judia, né? Ele já de cara não gostava do Eisenstein, do sucesso que ele estava começando a dar sinais que ia fazer. Então ele fez de tudo para barrar esse filme não ser lançado, esse camarada lá. E aí quem intercedeu a favor do filme foi o poeta, né, o Mayakovsky, acho que é um nome conhecido aí na literatura russa, né? O Mayakovsky, ele foi conversar com esse camarada aí e convenceu ele de que aquele filme ali ia acabar fazendo uma boa imagem para o estúdio, né? E tal, aquela coisa, né? Acenou com um sucesso não pessoal do Eisenstein, né? Com um sucesso para o estúdio. E aí ele permitiu que esse filme fosse levado, por exemplo, a Berlim, e daí ganhou o mundo, né? Nessa época também, depois desse filme, então foi quando eu tinha comentado, né, o Fairbanks lá, o Douglas Fairbanks e a Mary Pickford, né, o casal da moda, né, em Hollywood, em 26, eles chegaram aí a conhecer o Eisenstein, né? Eles inclusive se ofereceram eles visitaram Moscou, conheceram o Eisenstein e para serem distribuidores, né? Eles fecharam o contrato para distribuir o filme nos Estados Unidos, convidaram o Eisenstein para ir a Hollywood, né? E tanto que aí, claro, vai resultar no que a gente vai falar aí no início do segundo episódio, né? Que realmente ele vai para os Estados Unidos lá em 1929. Então foi isso. Não foi um filme que teve uma concepção fácil, uma vida fácil, não, né? Mas tornou aí um grande clássico, em muitas listas figurando como o filme mais importante de todos os tempos. Assim, eu não me sinto confortável em dizer isso, assim, mas eu não sei se é para tanto. Eu acho um filme importante, tem coisas importantes, a gente reconhece a influência dele, mas eu não acho que, assim, não é um filme para mim super prazeroso de assistir, né? É claro que quando você for ver o filme, de preferência tentar ver a versão restaurada em 2005, se eu não me engano, pelo Mosfilme, né, e tentando restaurar ali a ideia original, né, a melhor aproximação do filme original concebido pelo Eisenstein, né, que a chance de ser um filme melhor é grande. E outra Cara, coisa... mas eu vou te falar que é dos filmes dele que mais eu tenho o que chega perto do prazer de assistir, porque eu vou fazer uma confissão, cara. Assim, lembra quando a gente fez a lista lá de filmes prazerosos e né, que é diferente do que a gente acha que são os melhores filmes do cinema? Uhum. Sim. Né? Eu incluiria, por exemplo, como você falou, o Encoraçado Potemkin na lista dos mais importantes cinemas, sem dúvida. Mas eu não incluiria para mim, pessoalmente, nenhum filme do Eisenstein na lista dos meus prazerosos, não, cara. Vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade de me... Eu entendo perfeitamente. De ter empatia com muitos filmes dele. Ele não estava interessado em fazer filmes fáceis, filmes agradáveis, né? Essa aqui é a grande verdade. Eu entendo e concordo também. Mas assim, realmente, pô, o cara era gênio. É realmente uma coisa super importante, tal, como vocês falaram. Mas emocionalmente não me toca. Eu acho que é isso que falta. Assim. Eu não me sinto emocionalmente tocado, assim, não é
é diferente de ver até outras coisas da época, assim. Né? Essa realmente é uma dificuldade normal mesmo da gente ser tocado, né? Porque são realidades aí muito diferentes, né? Você está falando de uma questão revolucionária de mais de 100 anos atrás, né? De quem viveu, no caso dele, desde a infância, uma determinada situação, né? De privações e de rupturas, né, cara? Então, para eles, realmente aquilo fazia muito mais sentido, impactaria Sim. de uma forma positiva ou negativa, mas com uma compreensão daquele universo, né? Pra gente, a gente tem só que reconstituir, ler um pouquinho e tentar entender, mas sentir como ele sentiu realmente é muito difícil. Né? E ele tem também, acho que ele tem dois elementos que são condizentes, são elementos que estão inerentes à figura do pioneiro, que é a paixão somada com a inovação, né, cara? Ele tem isso, né? Por mais que os filmes sejam de uma carga ideológica, política, que seja, ele foi um apaixonado, né? Filmou aquilo que ele realmente acreditava e foi um apaixonado. E foi inovador. Então isso por si só já é uma coisa admiradora. Eu só não é uma coisa que me emociona, assim, não posso dizer que... Agora, convenhamos, né? A gente não se emociona talvez com o filme como um todo, mas algumas cenas ficam, né? Quem vê o Encoraçado Potemkin, por exemplo, nunca vai esquecer, por exemplo, a escadaria de Odessa. Não, jamais. Quem vê a greve nunca vai esquecer a criança sendo jogada. Sem dúvida, sem dúvida. Esse aqui até parece, assim, às vezes um paradoxo para mim, quando eu penso assim nos filmes dele nesse sentido, porque tem grandes cenas, como Outubro, a gente pode começar a falar também. Tem grandes cenas. Pra mim, a cena da ponte levantando e o cavalo pendurado lá. É marcante. Você não vai esquecer aquilo, né? Não. Mas quando você tenta olhar o filme como um todo, eu não sei, falta alguma coisa para dar um enlace. Aquela trivia banal, né? Mas que qualquer podcast que falasse do filme iria falar quais são alguns filmes influenciados pela cena da escadaria de Odessa, né? Os Intocáveis é o que me vem a Intocáveis, claramente uma homenagem. Até o Poderoso Chefão e tantos outros. Filmes do Woody Allen, né? A Última Noite de Boris Grushenko, né? Tem várias referências eu adoro ao esse cinema do filme, Asis. cara. Tem inclusive a cena de batalha que tem a música do Alexander Nevsky, eu acho que quase ninguém reconhece isso, né? Se não conhecer o filme. Você mesmo, né, Fred? Eu comentei, falei, eu botei a cena, você não lembrou. Eu nunca me liguei muito no Nevsky. Eu tinha visto uma vez, né, o Cavaleiros de Ferro. Tal. Mas agora eu reconheceria, viu? Tá certo. Que eu tomei especial atenção na... E na Itália tem um filme, até que famosinho na Itália, que... Não sei nem de quando que é esse filme. Na Itália tem um filme que eu acho que é meio fantasia, que o personagem ele talvez seja alguma coisa parecida com o Feitiço do Tempo, aquele com Bill Murray, né? Sim. Que o cara ele é condenado a assistir seguidamente o Encoraçado Potemkin, assim. Tem alguma coisa nesse sentido. Eu acabei não anotando o nome desse filme, mas alguma coisa nesse sentido. O cara morre de tédio. Tá vendo? Volta sempre para 1925. No dia da estreia, provavelmente. Senhores, Outubro, 1928. Só a bem dizer aí, na verdade, antes disso, em 1927, ele começou a filmar um filme chamado A Linha Geral. Só que ele acabou interrompendo, porque aí ele recebeu uma convocação urgente para fazer um filme em homenagem aos 10 anos da Revolução de Outubro de 1917. Então ele parou o projeto da Linha Geral, que era um projeto até alinhado lá com o senhor Trotsky, que era o grande mentor da questão da coletivização agrícola, né, dos kolkhozes, aquela coisa toda. E foi trabalhar no Outubro, né? Que é um filme até que depois foi montado e de uma maneira diferente para ser lançado no exterior com aquele outro título, Os 10 dias que chocaram o mundo, né? E tal. Porque nessa época tinha saído um livro de um tal de John Reed, que eu acho que é talvez um dos livros mais
famosos sobre a Revolução e meio que não contemporâneo, né, mas ali dos anos 20, e que tinha esse título, Os 10 Dias que Chocaram o Mundo. Então, pegando carona no sucesso desse livro, eles lançaram no exterior o filme com esse título, 10 Days That Shook the World. Mais um filme encomendado pelo governo. Na verdade, eles encomendaram 2 filmes, né, para essas homenagens. O outro foi o filme do Pudovkin, né? O Fim de São Petersburgo. Não sei se o Fim de São Petersburgo, porque tocaram o terror naquela cidade lá, né? Tem aquela cena famosa do Palácio de Inverno de São Petersburgo, que é invadido ali pelos revolucionários. E aqui também, né? Não, tem uma cena de ataque, né? Isso, exatamente. Ao Palácio de Inverno. Isso, na verdade, por causa do nome, né? Que eles mudaram depois da Revolução o nome da cidade para... Como é que é? Leningrado, né? Leningrado, isso. Inclusive essa cena aí, aqui desse filme aqui, né? No outubro, no Palácio de Inverno, eles usaram várias pessoas que participaram da Revolução, né? E atuaram ali, reviveram aquele... Aí eu acho... E aí consta que é mais um grande... talvez o maior exemplo daquilo que a gente falou, dele criar uma mitologia com a ficção passar a ser dele, verdade, né? Que, na verdade, não tem nenhum registro visual ou filme da tomada do Palácio de Inverno em outubro de 1917. Né? Não tem. E aí, olha só que interessante, o senhor Lenin, em 1920, ele organizou lá uma reconstituição da tomada do Palácio de Inverno. Veja você, para mostrar como é que foi o negócio 3 anos antes. Então ele chamou lá a Guarda Vermelha para representar os 2 lados, né, da coisa, a Guarda Real, a Guarda do Czar e a Guarda e os revolucionários. Enfim, ele encenou a coisa, né? E essa encenação, sim, é que ganhou ares ali de mais emocionantes, aquela coisa toda. E consta que a concepção da cena no filme Outubro do Ar, ela foi baseada, na verdade, nessa reconstituição feita a mando do Lenin em 1920, não no episódio real. Ou seja, já é aquela coisa da brincadeira do telefone sem fio lá, que vai aumentando, história, né? Baseado na recontagem da história. Então, tudo bem. E dizem, inclusive, que teve mais gente ferida nas filmagens do que no... Não, tinha essa piada, né? O pessoal dizia, porque eles pegaram a galera que estava chegando da guerra, né? Da guerra civil, e os caras traziam, acho que, rifle com munição de verdade e baioneta. E aí tinha essa brincadeira aí que dizia que nas filmagens teve mais gente ferida do que no ataque real ao castelo, que parece que não foi essa sangria toda aí. O filme é bem didático em contar os eventos, ele coloca também uns intertítulos ali para mostrar a questão do tempo. Primeiro teve a revolução os primeiros atos ali em fevereiro, né, que eles derrubam o governo czarista e entra uma junta provisória, governo provisório. Até outubro, né? Até outubro. Depois tem a volta do Lenin, do exílio, não sei o que mais. Isso vai decorrendo até o grande clímax, que é essa tomada do Palácio de Inverno. E no início do filme tem aquela cena que eles derrubam a estátua do czar e tal, né? Que brinca com aquilo ali, né? Aí nisso aí que eu estava lendo, que ele citou que quando ele nutria internamente, porque isso não está escrito, mas dá para sentir pela maneira como ele fala, mas ele nutria esse ódio quase pelo pai, que o pai era arquiteto e ele fez o que, segundo ele, era um dos prédios mais feios de Riga. Assim, a fachada tinha umas calhas, aquelas calhas para água da chuva lá em cima do prédio, elas eram em formas meio de estátuas, assim, tinha uns desenhos, eram umas figuras, assim, não era uma calha reta, era toda rebuscada. E aí teve uma situação uns anos depois, não sei se foi acho que foi alguma intempérie, alguma tempestade que meio que estragou lá, então eles resolveram arrancar aquilo tudo, derrubar. Então ele lembra de ter assistido aquela derrubada e ele sentiu um prazer em ver aquilo ali, né? Tipo, aquelas coisas feias que o pai dele tinha colocado sendo tiradas dali. Então ele associou isso com aquela lembrança, quando aparece aquelas coisas deles derrubando a estátua, deles
derrubando aquilo que oprime, aquilo. Tinha essas loucuras, né? Ele fazia essas vinculações. Agora, foi um filme que, não sei se é o início, mas já começa ele a ter probleminhas aí com certeza. Censura do governo, né? Sim. Teve aquela história de que pelo menos Fala aí, eu acho que o Stalin visitou ele teve que cortar algumas vezes aí. Pra começar, ele teve que tirar cenas que parecia o Trotsky, né? Porque aí, quando acabou as filmagens, o Trotsky tinha caído na desgraça junto do ao Stalin, partido. Né? E aí teve que remover a cena que tinha o Trotsky. Inclusive o texto inicial eram palavras do Trotsky, eles substituíram pelo Lenin, né? E também a questão do excesso de formalismo e tudo mais, afastando aquela simplicidade, aquela mensagem mais direta e mais clara para ser compreendida pelas massas. Né? O governo, né, esses caras, eu imagino Stalin e tal, eles não queriam nada de experimentação, né? Não, ele queria mensagem clara. Não queriam um cinema experimental e desenvolver a arte, né, como provavelmente direto, era o interesse do Eisenstein, né? Ele queria um negócio direto, é um novelão pro povo. É isso mesmo. É verdade. Fazer a propaganda didática, o mais didática possível, para não escapar nada, né? Parece até que a gente está falando de alguma coisa bem atual, né? Televisão, redes abertas aí. Se for um negócio muito artístico, muito para fazer pensar, de repente não vai ter. O pessoal já torce o nariz, né? Padrão. Tem que ser povão. Tem que ser povão. Povão e passando a mensagem que a casa quer passar, né? Exatamente. Inclusive, esse filme ele não foi bem recebido pelo público, né? Pelo que eu li aí, né? Foi meio que um fracassinho, na verdade, né? Mas o Pudovkin, ele via esse filme e chegou a falar assim, porra, eu queria ter feito um fracasso desse. Ele gostou tanto do filme, né? Que fracasso poderoso esse do Eisenstein. Dizem que o filme do Pudovkin veio antes, né? Fim de São Petersburgo. Né? Eu acho que o governo encomendou 5 filmes, né? Pra celebrar os 10 anos da... Não lembro agora. Os dois eram os mais importantes, né? Eles parece eram que até o filme... meio que subsequentes, assim, eram. Sim, e o do Pudovkin parece que foi exibido primeiro, então dizem que o Outubro foi meio que julgado, né? Ele foi exibido 4 meses depois do filme do Pudovkin, então o Outubro foi meio que julgado pela plateia em comparação com o Fim de São Petersburgo, né? E aí pode ter gerado alguma decepção do público. Os caras ficaram 6 meses filmando isso aí, tinha sessões ali que eles não dormiam, ficavam 60 horas direto filmando, uma loucura, filmava à noite. Uma loucura, né? Agora, pra mim, a cena mais marcante do filme é realmente aquela da ponte levantando, quando eles resolvem bloquear o centro da cidade de São Petersburgo lá para não... Os revolucionários levantam as pontes e fica lá. O que tá na ponte naquele momento vai junto, né? Carroça, cavalo. Inclusive o cavalo lá, né? Aquilo ali é meio desconfortável de ver, cara. Pô, e aquilo ali não é boneco, né? É um cavalo real. Que não, né? Dá pra ver. Cara. Dá pra ver que eles... Sei lá, pelo menos o cavalo que cai... Tomara que tenha sido o cavalo que já estava morto, né? Eles botaram ali uma carcaça, mas... não vai saber, né? Olha... Vai saber. Mas é um filme que tem a sua importância, né? Já seguindo ali naquela tetralogia dele, falou da Revolução, da greve de 1903, da Revolução de 1905, da Revolução de 1917. Em seguida, podemos prosseguir aí para o próximo? Vamos lá, velho e o novo. Aí aquele projeto que era a linha geral, né, essa altura foi retomado, mas quem era o mentor dessa parada lá dos colcoses, da agricultura coletivizada, era o Trotsky, que já estava em desgraça a essa altura, né, então precisou reformar um pouco. A primeira coisa foi mudar o nome do filme, né, e botaram o velho e o novo para romper com aquele projeto inicial, né. E é o filme do leite, né? É o filme da camponesa. Da manteiga, né? Lapkina, lá da Marta Lapkina. Eu acho um filme bem... o filme da manteiga que não é o último tango em Paris, né? Um filme um pouco tosco, assim, eu acho, sabe? Eu acho que acabou ficando meio mal acabado esse filme, sei lá. Não... Mas é louco que se tu pega a filmografia do Eisenstein na sequência, como pelo menos eu fiz, esse é um filme que já causa tem uma coisinha um pouco diferente aqui, porque, como vocês comentaram no começo,
sempre tinha a massa, formava essa linha protagonista, assim. E ali tu já tem uma história linear, né, que acompanha uma protagonista. Aí tu já começa a ver o filme e já traz essa... Isso já é diferente, assim. Já é uma coisa bem... Pois é. Já parece que já é uma busca pra seguir nessa empatia com a plateia, né, cara? Isso, é. Da pessoa se reconhecer, porque bem ou mal, a gente se reconhece com indivíduos, né? Sim, sim. Com certeza. Agora, eu sinceramente não tenho muita coisa a falar desse filme, a não ser algo que eu li, e eu acredito que para muita gente esse é considerado o filme mais... Qual seria o termo? Mais deplorável dele em termos de mensagem, porque nesse momento começava também um processo de justificação através das artes de determinadas práticas execráveis, né? Nesse momento, 1929, a gente não pode esquecer que quem estava no poder era o senhor Stalin, né? Sim. E começando a dar os primeiros passos para aquilo que o Stalin ficou famoso, né? Uma mão de ferro, um governo beirando ao tirânico, né? Ou tirânico. Beirando não. Para o que quis ser meio... E aí essa questão da coletivização da agricultura não foi algo que todo mundo ficou feliz e todo mundo aderiu numa boa. Teve mão de ferro ali, quem não concordava era mandado lá para, né, determinados locais, teve um certo extermínio envolvido nessa história. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam nos comentários, nossos ouvintes que entendem melhor dessa história. Mas então ali começou um processo de justificação uma tentativa de justificação de um processo que culminou com muitas e muitas mortes, e com muita gente perdendo tudo, perdendo sua terra, perdendo sua vida. E esse filme foi um instrumento para isso, né? Porque na verdade esse trabalho escravo, dentro do plano que o governo tinha para a época, serviria justamente para acelerar o processo de, sei lá, de comunismo, de socialismo que aquele país tinha, né? E aí esse filme aí já dá, como é que eu vou dizer? É a tentativa de justificar os meios, né? Sim, os fins justificam os meios, né? Que bonito, olha só, juntemos as nossas forças que a gente vai conseguir comprar um trator, que a gente vai produzir mais, que a gente vai existe um bem maior, né? No fim de tudo existe um bem maior. Isso, exatamente. Eu acho que, de certa forma, o Eisenstein, que aderiu lá em 1917 à Revolução Bolchevique, mas nunca foi um cara afiliado ao Partido Comunista, e estava mais interessado em fazer arte do que em passar mensagem, apesar de ser sempre compelido a isso, né? Ele, nesse momento, sentiu que o bicho estava pegando e que não estava muito à vontade. Eu acho que isso tem a ver com a saída dele, né? Pode ser. A desculpa oficial, né? A motivação oficial é de que ia estudar a questão do uso do som, né? Novidade no cinema em 1929, inclusive tinha a possibilidade de sonorizar o próprio O Velho e o Novo, né? Ele chegou a pensar nessa possibilidade de refazer O Velho e o Novo com som. Inclusive eu acho que é nesse filme aqui que ele começa a experimentar com o som, como você está falando. E ele cria um termo que ele chama de montagem vertical, que depois eu acho que ele vai desenvolver quando a gente for falar lá dos Cavaleiros de Ferro, né? O Alexander Nevsky, que ele chama de montagem vertical, né? Ele começa a tentar empilhar a trilha sonora do filme com a trilha de ruídos e a imagem para criar um outro nível de montagem. Isso no Alexander Nevsky ele vai fazer umas coisas assim que eu nunca vi em filme, eu vou contar quando a gente chegar lá. Mas para mim é assim dos últimos filmes em que acho que ele está mais preocupado com essa ideia de experimentalismo. Sim. Ele vai acabar fazendo o Cavaleiros de Ferro 10 anos depois, né? Vai ter um hiato aí enorme, onde ele vai tentar fazer vários outros projetos que ele não vai conseguir terminar, né? Mas ainda eu acho que é aquele filme que junta os 3 primeiros com o que vem depois, com os 4 últimos, né? Que eu já acho que ele já muda bastante o tom do cinema dele, começa a ser um outro tipo de cinema.
tem umas coisas interessantes, tem aquele plano, tem uma sequência que ele inclui lá uns planos de uma roleta, né? Roleta de cassino, que é totalmente fora do contexto dos camponeses, né? Ele começa a fazer coisas desse tipo, mas ele tá passando uma ideia ali, mostrando aquela roleta, mas se você for rígido, você vai pensar, pô, por que uma roleta tá fazendo no meio de uma cena onde tem planos de não me lembro o que era, mas sei lá, uma vaca, entendeu? Coisas bem campestres, e de repente entra uma imagem numa roleta de cassino, né? Mas ele está começando a mexer com essas coisas, né? E eu acho que o filme vale um pouco por isso, mas realmente é um filme que é meio que mais do mesmo, né? Ele queria romper tanto com essa coisa do herói coletivo, passando para o herói individual, no caso a heroína. Ele chegou até a pensar em botar uma atriz profissional. Ele chegou a fazer teste com algumas, mas a primeira pergunta já matava. Eles perguntavam, bom, você sabe ordenhar? Você sabe dirigir trator? Você sabe plantar? Como nenhuma delas sabia, ele falou, não vai ter jeito, vou ter que botar uma camponesa de verdade para fazer a Marta Lapquina lá do filme. E assim foi. E tem aquele final que parece otimista, né? Com o pessoal na carroça. Ah, sim. E, né, que tem aquela... Todo mundo meio que se cumprimentando, meio que uma fraternidade meio que socialista ali. Isso, mensagem pura, né? Vai ficar tudo bem, olha que bom. Sim, aquela cena que eles estão com aquela máquina, a desnatadeira lá, estão naquela, como é que é? Numa expectativa, pô, será que vai dar? Será que... né? É engraçado aquilo. É engraçado. Mas essa cena mais famosa, né? Que quando jorra o leite, ele até transpõe aquele plano com umas imagens de umas fontes, de um chafariz de água, sim, assim, uma coisa... Sim. Né? Ele transpõe com aquilo, assim. Que eu acho que tem muito a ver com essa coisa do título mesmo, né? O velho novo, tem muito disso, assim. Tem aquela sequência do sonho, o cara pensa no boi, assim, tá todo aquele pasto com os animais, vem aquele boi nas nuvens, assim. Não tem a cena do casamento lá entre o touro e a vaca? Sim, cara. Que aí quando tem a cena da cópula lá dos animais, ele bota uma imagem de trovão, depois tem um mar revolto lá pra simbolizar o ato sexual dos animais. Cara. Aí depois tem uma série de bezerrinhos assim, que a gente tem, vê, cara, assim. Verdade. E a cena da desnatadeira meio que, quase que, como é que eu vou dizer, profetiza o sonho messiânico que o cara tinha com o boi, assim, né, de reproduzir, sim, engraçado, cara. Então esse aí é o Velho Novo, ou também conhecido como A Linha Geral, filme lançado em 29, e aí Europa partiu, né? Foi dar uma volta. A trinca, né? Ele, o Alexandrov e o Eduard Tissé foram para a Europa para dar um rolê, para aprender coisas novas, aprender sobre o uso do som, né? Tinha intenção já também de dar uma passada nos Estados Unidos, e essa viagem acabou demorando um pouquinho mais do que o pretendido, a ponto do senhor Stalin começar a achar que eles tinham desertado e mandar voltar imediatamente em 1931 ou 32. Mas isso é assunto do segundo episódio, né, gente? Isso aí. Vamos terminar então? Bora. No próximo a gente vai de Sindicato de Ladrões, filme do Elia Kazan. Então é isso aí. Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até o próximo. Valeu, William. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, William. Obrigado aí pela participação. Que isso. Tamo aí. Abraço.